Bom dia, como vai você? Hoje a gente vai falar de um tema difícil, mas que tem tratamento. Um tema que tá acabando com a sociedade, que hoje é a maior causa de afastamento do trabalho, que é a depressão. Você já viveu algum momento assim de depressão? Sofrer e não saber explicar o porquê? Perder a vontade de fazer coisas que você gostava de fazer. Eu, por exemplo, adoro um banho, né? Teve uma pessoa que me perguntou se eu tinha doença de pele, né? Porque a gente estava num retiro e eu, na hora dos intervalos, ia tomar banho. Você tem alguma doença na pele? Eu falei assim, não. Você toma banho toda hora, você vem? Eu falei, não, eu gosto de banho. Mas eu, quando tive depressão, eu não tomava banho. Eu fiquei, assim, sem vontade de levantar, sem vontade de falar, sem vontade de ser Irlânia, sabe? Eu perdi a vontade de ser eu. E foi muito difícil pra mim, foi muito doloroso pra mim. E o pior, sabe aquele dia que você tá triste, assim, tô triste? Triste porque parece ter um macaco gordo sentado aqui, assim, tá triste por quê? Só tô triste. Só que deixa eu te falar, depressão é uma construção. É uma construção, não é Covid que eu, ai meu Deus, tive contato com alguém contaminado, peguei. É claro que um ambiente deprimido, ele faz isso pra você. Falando nisso, eu lembrei do Mark Seligman. Deixa eu te mostrar. Não, que tá aqui não é dele. Aqui é da psicologia positiva também, mas esse não é dele. Esse aqui é do Ryan. Mas é da psicologia positiva. Felicidade autêntica, florescer, aprenda a ser otimista, psicoterapia positiva. Esses livros estão na outra sala. E ele faz o seguinte, ele estuda por 20 anos de depressão. 20 anos de depressão. Ele tem um encontro com o orientador e esse orientador olha pra ele e fala assim, ei, você tá precisando estudar sobre outra coisa. Estudar sobre depressão, ver depressão, está te fazendo perder a energia. Você precisa ir para outro canto. E ele vai para outro canto. Quando ele vai para esse outro canto, ele começa a pensar o que faz a vida agradável, feliz, engajada. E aí ele constrói a psicoterapia positiva. E tem um dado que eu acho que é bem legal falar, que as pessoas falam assim pra ele, como que você vai estudar psicologia positiva se você nem é animado, se você nem é patati patatá, se você nem é... E ele falou, não é sobre isso. Você não precisa assim, pra ser da psicologia positiva. Você vai estudar, e é um estudo, é um movimento científico que estuda o que faz uma vida boa, o que faz uma vida agradável, que faz uma vida significativa. Então eu quero te motivar a pensar, será que sua vida é boa? Sua vida é agradável? Sua vida é significativa? Seus relacionamentos são positivos? Quais são os dados que tem na sua vida que fazem a sua vida valer a pena hoje? Vamos pensar sobre isso? E eu vou falar mais disso aqui, psicologia positiva, tá? Pra te ajudar a ter uma vida que vale a pena ser vivida. E aí eu aqui na minha clínica juntei Viktor Frankl em Sentido da Vida, o trauma com a Edith, terapia do esquema, para fazer com que a pessoa tenha um todão de possibilidades de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então vamos construir isso. A depressão leva a depressão leva o mais forte dos seres humanos, as lágrimas. Não é tristeza. Tristeza é eu perdi um ente querido, eu choro. Isso é tristeza. Depressão é falta de vontade, é falta de conexão com a vida. Eu não tenho um porquê viver. E aí eu não posso suportar quase qualquer coisa. Tá vendo como o Viktor Frankl, ele, casa com os processos de vida significativa, vida com sentido? Sua vida tem sentido? Nunca devemos pensar que a depressão é fingimento, fragilidade ou frescura. Não é. E o que espanta é que às vezes quem deprime são aqueles fortes, o Hulk, que ajudava todo mundo, que fazia tudo por todos. E aí as pessoas não conseguem lidar com a fragilidade daquele ser que agora, esvaiu as energias. E aí a gente fica, levanta, você nunca foi assim. Tá entendendo? Porque a gente acha que a pessoa, ela tem como diz Jung, né?
máscara, a máscara do forte, o arquétipo do salvador, fora da lei. Não! A gente tem muitas possibilidades em nós, inclusive a depressão. Só que eu já tive depressão e eu não quero de novo. Eu já tive depressão e eu não quero que você tenha, porque é muito ruim. É muito ruim. Quem pensa assim, além de ser injusto, está totalmente despreparado para a vida e provavelmente tem facilidade de desenvolver grave depressão em razão de perdas e frustrações. Quem pensa que depressão é frescura, que é a pessoa que sabe aquela profecia autorrealizável, pode chegar naquele lugar. A depressão não é um estado de tristeza temporária, não é, que dura apenas 1 hora ou dias. Uma doença que se estende por pelo menos 2 a 3 semanas. A gente, para definir o sintoma, a gente vai mapeando. Já tá 2 semanas, já tá 3 semanas, e tem pessoas que levam a depressão. Eu tenho uma querida amiga, assim, tá se formando em psicologia, que ela teve uma depressão crônica, ela nasceu deprimida. Ela era uma criança que só chorava. A mãe teve uma gestação tão complicada, era tanto cortisol, o útero se contraía tanto que além de ser esquizoide, né? Ser aquele lá do Reich, aquele corpo reto, assim, magro, que fica na cabeça, pensando naquele corpo que se reprime ali para poder sobreviver. Ela era uma pessoa com uma depressão crônica, agora, com 30 e poucos anos que ela descobriu isso. Ela só achava que era triste mesmo, e não é verdade, ok? É uma doença que se estende por pelo menos 2 a 3 semanas. Ela deve ser tratada não apenas por meio de psicoterapia, mas também por psiquiatras experientes e com auxílio de antidepressivo. Depressão. Ilânia, todo mundo vai usar antidepressivo? Olha, eu recebi uma receita aqui, porque eu faço conexão com meus psiquiatras, né, os psiquiatras dos meus pacientes, e ela passou o medicamento, uma paciente com uma depressão grave, mas passou a pegar sol todo dia, caminhar ao ar livre, ler o livro A Coragem de Ser Imperfeita, e passou música, vamos aprender alguma coisa nova para sair dessa nostalgia ali do antigo, porque antigamente, porque eu aprendia, porque eu fazia. Então, assim, essa psiquiatra foi uma psiquiatra sistêmica, que entendeu ela como um sistema de várias áreas, e eu adorei, já indiquei vários para essa psiquiatra. A depressão leva o mais forte dos seres humanos às lágrimas, leva generais à fragilidade, leva celebridades a perder seu brilho e milionários a beijar a lona da infelicidade. Olha aqui, pensa em Whindersson Nunes. Tem um stand-up dele no Netflix que ele fala sobre a depressão. E eu adoro, indico para os meus clientes, mas mesmo assim, ele falando disso, falando de como ele viveu, agora ele tá de novo. Irlanda, isso é certo ou errado? É a dor humana. E dor faz parte da vida. Victor Frankl, em livro Em Busca de Sentido da Vida, ele fala: se há algum sentido na vida, deve havê-lo também na morte e na dor. Porque viver é morrer também sem sentir dor. Pode fazer um presidiário sentir que vive na maior de todas as masmorras, o cárcere da emoção. Ela acontece em qualquer classe social. De acordo com a OMS, 20% da população mundial, ou seja, 1,5 bilhões de pessoas, deve desenvolver um quadro depressivo ao longo da vida. 1,5 bilhões de pessoas deve desenvolver um quadro depressivo ao longo da vida. Essa doença representa o último estágio do sofrimento humano. Não há palavras que expliquem a dimensão da dor de quem convive com uma doença dessas. E só conhece esse drama quem já passou por isso. Eu já passei por isso. Então eu desenvolvi empatia, né? Eu sou uma pessoa empática através do meu trabalho, mas eu também desenvolvi porque eu vivi. E hoje eu consigo ajudar as pessoas à medida que eu olho para mim e falo: não quero mais.
E às vezes, em alguns momentos, eu vejo situações que eu preciso dizer não, que eu digo sim, que foi uma das principais causas de depressão. Eu estava sobrecarregada. E o meu corpo foi... E eu lutando para manter a bola ali, ó, meus braços cansaram. E quando eu cansou, eu deprimi. Então aprenda a dizer não. Tenha pessoas perto de você que entreguem amor, que entreguem possibilidades e que não te sugue apenas. Aprenda a gostar de você. Tenha relacionamentos positivos, contemple o belo. Leia um bom livro, escuta uma música que te faz feliz e viva a vida como imperativo categórico da logoterapia. Viva como se você estivesse vivendo pela segunda vez. Tivesse errado tanto que hoje você vai fazer essa vida valer a pena. Então faça sua vida valer a pena. Beijo grande no seu coração e até amanhã.